Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Agora, cara, assim, é muito. Tem que se lamentar a arbitragem, né? Porque. Tem. Porque, assim, embora a arbitragem tenha compensado o erro dando um pênalti cretino pro São Paulo, já era uma outra situação de jogo, né? Quando estava 2-0, o pênalti que a bola bate na mão do Gomes estava 1-0. Então, assim, ali poderia ser um empate e mudar a figura do jogo. E a gente nunca vai saber o que teria. Porque o São Paulo não merecia empatar naquela altura. Mas, Não tava jogando nada. mas uma vez que teve o pênalti, uma vez que empatou, poderia mudar a história do jogo, né? Os ânimos mudarem e tal. A gente nunca vai saber como poderia ter sido. Que é um pênalti que eu até entendo você falar, porra, mas a bola tava muito perto do braço, foi movimentação natural ou antinatural. Mas a verdade, cara, é que aqui no Brasil se institucionalizou o seguinte: mão bateu no braço com a mão aberta, esquece, é pênalti. E aí, diante disso, você não É marcar. contra a regra, né? Mas é o que é. Aqui no Brasil é assim. Né? Os caras pegam a regra e interpreta do jeito que quer. Mas no Brasil, A real bateu a bola na mão, desviou, com o bração aberto, é pênalti, cara, é cal. Não tem essa. E aí, eu acho que fazem até isso para não se dar o trabalho de interpretar uma regra que é muito mais complexa do que foi antes, né? Antigamente era bola na mão na bola, era muito mais fácil, pelo menos para mim. Agora é essa coisa de Então, coisa natural ou antinatural. Isso é muito chato, né, meu? e ontem assim, ali no calor do jogo, tava no estádio, aliás, Barueri longe pra caralho, nossa, mano. Aliás, uma festa absurda da torcida, clima de Parque Antártica raiz, que eu cresci junto com meu pai indo. Porra, fiquei emocionado de ver a torcida ontem, de ver rostos que eu não costumo ver no Allianz Parque, um pré-jogo foda, em torno do estádio ali na periferia de Barueri, mas um entorno, mano, muito, muito foda o pré-jogo ontem. E eu ali no calor, vendo o lance, depois falei, não foi pênalti, não foi nada, cara. Depois vendo com calma, realmente, cara, esse tipo de toque, ele é marcado no Brasil. E é marcado errado, na minha visão, porque eu vi vários ex-árbitros explicando a regra, explicando o lance, o Sálvio, o Paulo Caravina, do Sou do Apito, a Ana Paula Oliveira, justamente batendo nessa tecla que você falou da regra antiga, né, que era mão na bola, bola na mão. E ali você percebe na jogada, se a gente depois não fala rival não, a gente vai mostrar. Cara, o Gomes ele vai para disputar a bola no chão, a bola com o pé ele vai disputar. E ele tá indo com um movimento de braço natural. Ele não faz isso aqui para ampliar o espaço, para obstruir a passagem da bola com a mão. A bola pega na mão dele. Tipo, e a Daiane tava muito bem colocada para fazer a análise do lance. E ela mesmo depois tem uma leitura labial dela falando com o Caleri. Ela disse: eu vi no campo e para mim não foi. E aí, cara, fica a minha dúvida se ela, mesmo vendo e bancando que não foi, se ela ficou com aquilo na cabeça. Pô, será que. Eu quero muito ouvir o áudio do VAR. Se o VAR recomendou a revisão, se não. Porque, cara, é inexplicável ela marcar aquele pênalti pro São Paulo num carinho que o Marlon Freitas fez no Bobadilha, sendo que aquele lance vai totalmente contra o critério que ela adotou durante todo o jogo de deixar o jogo correr deixando mano, a bola dividida, pancada, o Vitor Roque apanhando e levanta, e ela mandando levantar e vambora. E aí ela dá um encostão daquele dentro da área e marca um pênalti, cara. É inexplicável assim, cara. Eu elogiei, gravei um vídeo no meu canal na sexta-feira falando sobre o jogo. Elogiei ela, falei, pô, é uma árbitra bem condecorada pela federação, uma aposta, pô, árbitra FIFA, apitou muito bem Bragantino e São Paulo. Tá bem referendada pro Choque Rei. Tomara que faça uma grande arbitragem, que não tenhamos polêmica, que o jogo seja decidido dentro de campo. Cara, infelizmente ela sentiu o jogo, cara. Estando ali no estádio, vendo, eu tava bem colocado no meio de campo ali, vendo o jogo numa panorâmica muito boa, cara. Você via no rosto dela que ela tava sentindo toda a marcação depois do lance do pênalti. Havia um bolo em cima dela de pressão, tanto dos jogadores do Palmeiras quanto dos jogadores do São Paulo. Ela sentiu muito a partida. Muito, muito mesmo, assim. E ficou parecendo que ela compensou a marcação do pênalti. Pra infelicidade dela, o Palmeiras fez o segundo gol. Então vai ficar esse e se.
E vai ficar essa mancha na arbitragem dela, cara, porque foi uma arbitragem, além desses 2 lances capitais, foi uma arbitragem de condução muito, muito, muito ruim, cara. Muito ruim, assim. A impressão que ficou é que o jogo era muito grande para Daiane Muniz, ela sentiu demais a pressão. E infelizmente tem essa marca do jogo aí, mas bola rolando, o Palmeiras foi muito superior ao São Paulo e merece estar na final. O Rob Nasso falou: a árbitra de fato foi mal, mas o erro foi do VAR. Pra mim, o erro de bola na mão é muito do VAR, porque eu acho que, mesmo ela achando que viu e não sei o que, o VAR merecia ter chamado pra dizer: olha, o braço estava aberto, eu recomendo que você reveja. Eu acho que ali o VAR poderia recomendar uma revisão. No pênalti do Marlon, na regra, embora não tenha sido nada, não se pode chamar, porque teve o contato, né? E aí é interpretativo. Essa que é a merda. Então, como teve o contato do braço na cara, né? Não foi uma coisa... Ela fica a critério do árbitro mesmo. Ali ela foi mal, ela cometeu um erro que, como diz o Felipe, que é contraditório a toda a marcação que ela teve ao longo do jogo, que tava muito legal, assim, ela deixando o pau comer. Eu gosto de jogo assim. E isso é árbitro que tem personalidade de fazer. E aí, na hora ali, ela totalmente sucumbiu. Até o Souza, tava vendo o jogo pela Cazé TV, ficou indignado. Falou, pô, o São Paulo não precisa disso, o Palmeiras não precisa disso, de compensação de arbitragem. Tipo, cara, isso não faz o menor sentido, não foi absolutamente nada uma jogada de jogo. Agora, de novo, assim, o pênalti do Gomes é um absurdo ela não ter dado e o VAR não ter chamado, porque é um pênalti que, da regra como ela está hoje, no que se aplica no Brasil, é natural que seja marcado. Natural. É muito difícil você ver um pênalti desse sendo ignorado pela arbitragem. E foi. Ali eu achei tudo muito esquisito, tudo muito estranho, cara. E tem a imagem no replay, se você for ver, a imagem da câmera dela, né? Ela tá muito bem colocada, velho. Felipe, muito essa bem imagem colocada. aqui que saiu no Twitter é uma imagem, pra mim, matadora, né? Porque, ó... Eu vi muitos palmeirenses falando que havia pegado na barriga olha do aqui, Gomes cara, e de fato não pega. que pega com a barriga nenhuma. Nenhuma, vai A direto bola na vai mão. direto, ó. E aí, irmão, assim, ó, ele tá numa ação de bloqueio. E o braço tá aberto, cara. Não, na verdade, ele vai tentar jogar com o pé, né? Ele vai tentar desarmar o Lucas ali disputando Mas ele com tá, o pé. ele tá Só numa, que ele tá numa ele tá no ação... movimento da passada aí, ele tá né? no, A mão mas tá ele, aberta. ele tá numa ação de bloqueio, que eu falo, não de bloquear a bola com o braço, mas de bloquear a entrada do Lucas pra jogada. Ele tá numa situação entre o Lucas e o gol. Ele tá bloqueando a ação do Lucas. No momento que ele é o jogador que está entre o gol e o jogador do São Paulo, e ele tá com o braço assim, e a bola bate no braço do cara, aqui no Brasil não tem conversa, cara. E eu digo mais, eu acho que na Europa esse lance seria marcado também. Não, Pela acho que imprudência, eu acho que sim. Eu já vi Acho que pênalti sendo marcado assim na Champions League. Eu já vi, eu acho que assim, olha, o braço dele tá muito aberto. Geralmente você vê hoje os jogadores nessa posição, quando vai marcar o jogador na área de fundo, colocam o braço pra trás. Ele em momento nenhum Mas ele tava muito perto da bola, Rodolfo. Tudo Foi bem. um lance, ele tava muito colado, ele disputa a primeira bola, ele ganha, ela volta pro Lucas, o Lucas, tipo de primeira, assim, Mas ele já porque- mas tenta, por- mas tenta o joga- cruzar, o Gomes tá em cima dele, Mas você velho. pode Não tem ver tempo que dele tirar a bola não, ali, mas ele pôs a mão pra trás. o meu ponto é, os jogadores quando eles vão disputar essa bola hoje, antes da disputa, eles já vão pra disputar com o braço, com a mão pra trás. Você pode reparar, toda vez que o jogador chega nessa posição de linha de fundo dentro da área, ele já chega pra disputar a bola com a mão pra trás para não dar sopa pro Não, azar. sim, mas aí é num momento em que há uma distância, quando o zagueiro ou o defensor vai com essa mão pra trás, há uma distância entre ele, a bola e o jogador. Nesse caso, o Gomes ele disputa primeiro, ele ganha a jogada, ela volta pro Lucas e o Lucas salva o escanteio ali e ela volta na mão do Gomes. O Gomes tá muito próximo, não tem tempo dele tirar a mão. Eu concordo. E outra, te pergunto pra audiência. Primeiro, minha opinião, eu entendo quem acha pênalti e entendo quem não acha também. Pra mim é um lance muito discutível. Muito, muito mesmo. Eu vi as opiniões do Sálvio, do o Sálvio Paulo falou? Caravina. O Sálvio falou que não foi pênalti. E a Ana Paula também, que na regra isso não é deliberado bloqueio do Gomes, não é deliberado
antijogo, ele não ampliou o espaço dele com a mão ali, ele tentou jogar pelo chão e a bola pega na mão dele, não é mão na bola, é bola na mão. Então, Mas assim, é que esse mão na bola e bola aquilo, na mão hoje não existe mais. Então, você acha que o Gomes pôs a mão na bola? Eu acho que não, cara. Mas não é essa a regra mais. Hoje a regra então, fala sobre. eu acho que não. Hoje a regra não fala mais sobre isso. Hoje não é mais sobre interpretação de levou a mão na bola, a bola na mão. Isso ficou nos anos 2000, cara. A gente tá em 2026. Se fosse aquela regra que a gente aprendeu aprendeu a ver futebol, não era nada isso aí. Mas hoje mudou, cara. Hoje a bola bateu na mão, o cara tá numa posição de bloqueio, o braço do cara tá aberto, não tem papo, cara. Não tem papo. A regra de mão na bola no futebol, que definida pela IFAB, não se baseia apenas no toque, mas na intencionalidade, distância e posição do braço, mão em relação ao corpo. A interpretação atual prioriza se a posição da mão, braço, é uma consequência natural do movimento corporal do jogador naquela situação específica. Aí fala aqui sobre distância e tempo de reação, que é isso que eu tô falando. Posição antinatural, que foi o que o Salvio falou, e movimentação do braço do Gomes aí, nesse caso, em direção à bola. Tudo que não aconteceu, tá ligado? Então. E ela... Só que fica essa loucura da gente... Quantas vezes você Brasil. viu pênalti marcado assim, quantas vezes você viu um pênalti não marcado? Essa é a questão. No Brasil se institucionalizou que isso é pênalti. Aí contra o Palmeiras... Mas não é um erro? Não, mas aí beleza, só que aí assim, é erro pra todo mundo, e aí contra o Palmeiras a gente vai olhar a regra e vai dizer, não, a regra não diz isso. Mano, eu acabei de falar, eu entendo quem acha que é pênalti. Provavelmente, se tivesse acontecido contra, o Palmeiras já teve pênaltis assim a favor, contra. A questão o Brasil é uma zona na arbitragem que não há critério. Não há critério, Felipe. Há critério. Essa jogada é pênalti no Brasil, ponto. Esse é o critério. Se não marcou, tá errado. Toda jogada que acontece isso no Brasil, no Brasileiro da Série A, no Paulista, dá pênalti, cara. Contra o meu time, contra o seu, contra todo mundo. Essa jogada é um critério da arbitragem brasileira, é pênalti. E assim, não adianta chegar, se debruçar sobre o livro e o caramba. O critério brasileiro é que essa jogada é pênalti, cara. E não foi eu que inventei esse critério. Não, foi o que a gente acompanha e vê todo dia, mano. Eu entendo completamente quem acha que é pênalti. Entendo eu nem acho que seja pênalti, é muito louco. Pra mim não é. Mas o critério brasileiro é que é. É muito louco isso. Pra mim isso aqui é um crime. Pra mim a regra voltava a ser o que era antes. A intenção Rodolfo, e acabou, era muito mais fácil. Mas olha que loucura que a gente tá debatendo. A gente tá debatendo um critério que é utilizado de forma errada pela arbitragem brasileira contra a regra, mas a gente tá justificando que no Brasil é marcado, então tinha que ser marcado. Mas sabe por quê, cara? Porque Ou seja, a Daiane acertou. Mas sabe por quê? Diante do critério e da regra. Mas sabe por quê? Que acontece uma coisa, cara. Essa regra tornou muito... essa bola na mão tornou-se uma regra muito complexa, porque ela analisa 3 pontos. Ela analisa movimento natural ou antinatural, distância do movimento da bola para o corpo e a intencionalidade do jogador de levar a mão na bola ou não. São 3 aspectos, cara, que assim, são muito complexos de você analisar tudo num mesmo lance. A arbitragem, futebol, tem que ser simples. A regra tem que ser simples. Porque os árbitros, no calor do jogo, no calor do momento, eles não têm tempo, não têm a paciência e a tranquilidade para analisar uma parada que é tão complexa. Você ao querer tirar o que era antes, qual que foi a desculpa para se mudar a regra? Tornar o lance menos subjetivo e mais objetivo. Para mim, você tornou ele ainda mais subjetivo do que era antes. Porque você tem que analisar uma série de questões. Então aí o Salvio fala uma coisa, o outro árbitro fala outra, ou seja, a regra é ruim. Era muito mais fácil antes. Eu lembro muito bem de eu assistindo futebol com o Luciano do Vale e Godoy, e ele dizia: Luciano, isso não é pênalti, bola na mão, mão na bola. Era isso, cara. E aí era muito melhor. Hoje em dia, inclusive, você tem muito mais pênaltis com essa jogada do que você tinha antes. Você muda resultado de jogos, resultado de campeonatos, por conta de uma bola que o zagueiro não teve intenção nenhuma de meter a mão nela e acaba encostando sem querer. Eu acho um crime contra o futebol. Cara, o Palmeiras perdeu o Mundial pro Chelsea com um pênalti marcado aos... Não foi assim? 98 do segundo tempo do Luan, um chute do Aspilicueta que ele tava queima-roupa do Luan. Por isso que eu falei.
com a mão colada no peito, velho. A bola pega na mão dele, o árbitro vai no VAR e dá pênalti. Por isso que eu falei que eu acho que essa jogada com o Gomes com a mão aberta teria sido marcada, inclusive, na Europa. Por isso que eu tô te falando, cara. Hoje se institucionalizou no futebol que essa jogada é pênalti. Ponto. Mesmo sem o Gomes ter a intenção de ampliar o espaço e pôr a mão na bola. Mesmo, cara. Ó, 90% dos pênaltis de mão na bola hoje, o zagueiro não tem intenção de botar e o juiz marca. Pode reparar, mano. Pode reparar. Dificilmente você vai ver o zagueiro enfiando a mão na bola e tendo um pênalti. É muito raro você ver isso. É uma loucura, né? É muito raro, cara. Eu acho um crime, porque um pênalti é uma jogada muito capital, tá ligado? Pra você marcar... você não foi pênalti. Então, se a regra fosse o que eu gostaria que ela fosse, que a regra antiga, não era pênalti, né? Mas diante dessa... No Brasil isso é pênalti. No Brasil, e eu diria que, velho, em vários lugares do mundo isso aí será dado pênalti. Então, cara... Então aí não tem como discutir, tá ligado? Tipo, não tem como agora olhar o livro de regra e falar, nossa, estão olhando errado. Estão olhando errado faz tempo. Mas estão olhando errado faz tempo, cara. Faz tempo que essa regra tá errada. Que eles estão observando a regra errado. Mas enfim, se institucionalizou que isso aqui é pênalti, é pênalti. Então, cara, não tem o que discutir. Eu acho que o que salva geralmente os árbitros no Brasil é o VAR. E a gente vive pedindo pro VAR ser menos intervencionista e deixar a decisão de campo prevalecer. E nesse caso de ontem eu vi muita gente falando do VAR, do VAR, do VAR. O VAR acredito que deixou a decisão dela nos dois lances. Nesse e no que ela deu. Mas é que esse, cara... E os dois ela tava bem colocada. O lance do Marlon Freitas no Bobadilha, ela tá na linha, na diagonal do lance. Nesse também. A gente precisa ver o áudio, porque se ela diz, nesse lance aqui, se ela diz que viu e que na percepção dela, ela viu que bateu, mas que não foi pênalti, aí o VAR não tem muito o que fazer. Aí ela assumiu o labial erro dela com o Caleri que ela fala. Então. Ela fala, o Caleri vai cobrar ela na lateral assim, ela fala, não, eu vi o lance. Aí o VAR não tem muito... Não preciso de VAR, ela fala, não preciso de VAR. Então, eu acho até que ela teve personalidade, mas ela correu um risco muito grande e hoje ela tá sendo criticada. Teve. Então, assim... Eu não sei, cara. Que ela marca vai contra o critério dela, durante o jogo. É uma pena, porque ela foi bem no campeonato, ela apitou a semifinal com méritos, foi alvo de uma canalice do jogador do Red Bull Bragantino. Sim. Mas aí eu acho que faltou um pouquinho de tranquilidade nesse jogo para poder se colocar um pouco mais em dúvida. Ela poderia ver o VAR e manter a decisão de campo. O vídeo serve para isso. Vou lá ver. Eu já vi árbitros vou lá ver. Não, eu acho que não foi. O VAR me chamou, vou lá ver e mantenho a decisão. Mas assim, quando você se recusa a ver, não preciso de VAR, aí você está se colocando sob um risco muito grande. E aí corre o risco de ser criticado como está sendo. E caiu um pouco de... Assim, depois desse erro, eu não sei qual que vai ser a utilização dela, por exemplo, numa Série A de Campeonato Brasileiro. Ela poderia sair grandona do Campeonato Paulista, entendeu? Mas não vai sair. Cara, e assim, aí a gente entra naquele ponto que a gente analisou aqui semana passada. A mulher não pode errar, mano? Claro que cara, pode. A gente vê, quantos árbitros homens a gente vê que estão apitando. Cara, aquele que deu o pênalti do Vitor Roque, quer dizer, o lance que não foi pênalti do Vitor Roque no ano passado contra o próprio São Paulo do Arboleda, como que é o nome dele, velho? Esqueci o nome dele agora. Puta. Que apitou um jogo do Fluminense e Vitória lá também no Campeonato Brasileiro. Flávio Rodrigues de Souza. Porra, esse cara tá apitando até hoje, cara. Claro. Tá aí, apitando até hoje. Erra atrás de jogo e tá aí. Por que a Daiane não pode... Achei que ele foi bem nesse campeonato. Achei que ele melhorou. Os jogos que eu vi dele apitando nesse campeonato, eu achei que ele foi bem. Agora, ele foi melhor pra mim que o Klaus nesse campeonato. Pra mim ele é o melhor árbitro do campeonato, eu acho que ele tem que apitar a final. Agora sim... Klaus apitou que jogo grande nesse campeonato? Ele apitou algum clássico? Eu acho que sim, teve algum clássico. Ele apitou São Paulo e Santos no Morumbi, não? Não, São Paulo e Santos no Morumbi foi aquele jogo que o árbitro xingou o jogador, não foi ele. Não, pode Mas ele apitou algum jogo.
Cara, assim. Ele apitou Palmeiras e Corinthians. Agora, o que eu tenho a dizer é isso, assim. Mulher pode errar, tem todo o direito de errar, tem direito do erro ser perdoado, como dos homens também são, e tá tudo certo. Só também não acho que a gente tenha que, nesse momento, falar sobre gênero, porque se tivesse, nesse momento, se fosse um árbitro homem, a gente estaria discutindo os erros do mesmo jeito. Não, sim, mas o que eu discuto em relação ao gênero é se ela vai pegar uma geladeira, Por se ela ser vai mulher. ficar escanteada. Sim, mano, claro. porque, porra, o Flávio Rodrigues de Souza, eu lembro que ele errou aquele lance do Vitor Roque lá no Allianz Parque no ano passado. Semana seguinte tava no Brasileirão. Semana seguinte tava apitando, Série A. Isso aí Sabe? é verdade. Vamos ver se isso vai acontecer com a Daiane. Claro. Porra, ela não tem o direito de errar, errou, teve uma condição conturbada durante o jogo. E outra. E aí, vai ser fatiado agora? Eu nem Ou a federação discuto. vai bancar? Eu nem discuto aqui a competência dela. Não é sobre isso, é sobre o jogo. O jogo ela foi mal. Ela foi mal, ela errou. Foi. E o VAR que estava com ela poderia ter salvado e não salvou. Mas aí a gente também tem que ver o diálogo, né, entre ela e o VAR. Sim, antes da gente é isso. ter um veredito para falar disso. Mas ela foi mal, ela foi protagonista do jogo.